Muito bem, meus irmãos, no próximo domingo, permitindo o Senhor, nós teremos aqui a Assembleia Extraordinária, eleição de presbíteros e diáconos, né? Nós temos dois irmãos indicados para o presbiterato. Jorge está vencendo o mandato, automaticamente o conselho indicou seu nome. E o diácono Hugo foi indicado também por irmãos da igreja para concorrer ao presbiterato. E temos 3 indicações para o diaconato. O Hélito está vencendo o mandato, foi indicação do conselho também. Nosso irmão Rafael e o Pedro, né? Os 3 foram indicados. Essa semana o conselho se reunirá. Nós vamos fazer o arremate final da formatação de como vai ser essa assembleia e de como vai ser essa eleição. Haja vista que a gente ainda está com a dificuldade da presença de alguns irmãos conosco, né? E aí especificamente falando daqueles irmãos que não podem ainda estar ou têm acompanhado apenas de casa. Então eu já avisei no domingo passado que hoje nós iríamos dar uma pausa no Evangelho de João. Vamos retomar com a graça de Deus no próximo domingo. E é importante, é necessário, se faz necessário a instrução aos irmãos que estão aqui, para aqueles que estão em casa, nos acompanhando também, a respeito das qualificações dos presbíteros, dos diáconos. Então, para alguns, o assunto, eu diria que vai ser um assunto elementar, um assunto que já foi tratado, um assunto que já foi discutido. Mas eu não queria desanimá-los nesse sentido. Por quê? Porque a gente sempre aprende, não é? Eu estudando sobre a matéria para dar essa aula para os irmãos, eu vou aprendendo também. E olhe que eu já ensinei várias vezes, já estudei várias vezes a matéria, mas o conhecimento, e principalmente o conhecimento bíblico, é algo de fato fantástico, irmãos, porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. A gente não consegue atingir mesmo. Você lê o mesmo texto quantas vezes for, e você sempre vai ter a oportunidade de aprender alguma coisa. Então hoje nós vamos nos basear em 3 textos bíblicos. Na medida do possível, a gente vai destrinchá-los. Eu digo na medida do possível porque são 3 textos extensos, longos, né, para um estudo apenas. Se a gente pensar no Evangelho de João, a gente não saímos do primeiro capítulo ainda, a gente está aos poucos, né, expondo para a igreja, para os irmãos. Então não seria diferente se fôssemos aqui nos deter de fato nos mínimos detalhes. E aí a gente eu peço que os irmãos abram aí as suas Bíblias, a gente vai ler esses 3 textos. Primeiro, são 3 textos clássicos que nós vamos tratar sobre os diáconos e sobre a figura dos presbíteros. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é o primeiro. Depois nós vamos para a primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Depois nós vamos para Tito, capítulo 1. Tá certo? Então vamos nessa sequência. Primeiro, Atos dos Apóstolos. Capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1, eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 6. Os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Atos 6, de 1 a 6, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós,
nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 até o 13. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aí a gente fecha agora, mais para frente um pouquinho aí, com Tito, capítulo 1. A partir do verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, para convencer os que o contradizem. Amém. Vamos orar, pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida nesta manhã. Presbítero Cícero, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Entendamos com clareza
que a tua palavra quer nos dizer nesta manhã. Ser conosco, dar-nos porção da tua possibilidade, da tua capacidade de tornar claras coisas que às vezes são meio complicadas, meu Deus. Mas nós confiamos que, mediante a ação do Espírito, nós podemos entendê-las. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, obviamente que quem está em casa não vai poder responder para nós, vai responder para si mesmo. Qual é a grande marca da nossa igreja? O que é que distingue? Aí não pense em logomarca, tá certo? Pense naquilo que distingue a igreja presbiteriana de outras igrejas. Provavelmente nós teremos várias, mas assim, quais são as primeiras, ou a primeira que vem na sua mente? Quem arrisca aí um? Sistema de governo, existência de concílios. Ninguém vai falar dos 5 pontos do calvinismo. Eu pensei que esse seria o primeiro. Eu pensei que a doutrina seria, de fato, a primeira ideia. E para mim, a mais importante. E é importante porque o sistema de governo, a existência de concílios, está baseada, antes de qualquer coisa, na doutrina. Veja, agora, pensando especificamente em igreja presbiteriana, em forma de governo, aí, de fato, isso nos distingue de outras comunidades evangélicas que consideramos evangélicas, que não entendemos que não sejam igrejas evangélicas, mas nós, enquanto presbiterianos, inclusive carregamos no nosso próprio nome uma marca doutrinária que nós temos, que nos remete à forma de governar. Dentro do capítulo da teologia sistemática, a gente vai chamar isso de eclesiologia. O que é a eclesiologia? É o estudo das coisas concernentes à Igreja de Cristo, tá certo? E aí eu estou me referindo às questões também de forma de governo. E aí vamos lá, vamos rememorar aí na nossa mente, os irmãos já têm muitos anos que passaram pela classe de catecúmenos, provavelmente você estudou isso lá, aqueles que não passaram, mas já ouviram. Nós temos basicamente, no mundo evangélico, no mundo cristão, de um modo geral, e eu quando digo mundo, eu vou dizer mundo saindo mesmo do Brasil, e não só geograficamente, mas dentro da história também, nós temos três formas de governo de igrejas básicos, tá certo? Alguns desses três, eles têm especificações, né, nuances muito específicas, mas nós temos basicamente 3. Vocês lembram quais são esses 3 sistemas de governos básicos que nós temos? Primeiro, episcopal. Segundo, congregacional. Terceiro, presbiteriano. E aí, como eu falei, nós carregamos no nosso nome, inclusive, a nossa forma de governo. Quem poderia descrever o que é o sistema episcopal? Ou como ele funciona? Você tem um líder, geralmente chamado de bispo. Geralmente. Então você tem nessa igreja um governo que é um governo centrado em líderes. E aí você não tem, pegando a palavra que o Hugo falou, você não vai ter a figura de concílios, ou de conselhos, ou de colegiados. Você vai ter a figura de indivíduos, de pessoas, tá certo? Alguém poderia dar um exemplo de uma igreja evangélica, não vamos, esqueça, obviamente que a igreja católica romana, ela adota esse sistema. E aí eu não queria que a gente desse o exemplo também da igreja episcopal, que já carrega no nome, e como nós, o seu sistema de governo. Alguém seria capaz de dar outro exemplo? Vai lá, Bela. Assembleia de Deus, perfeitamente. Como é que funciona o governo da Assembleia de Deus? Você tem o pastor presidente.
Aí é como eu falei, a nomenclatura do líder vai depender de igreja para igreja. Existem algumas Assembleias de Deus que o líder, inclusive, é conhecido como bispo, tá certo? Não é, vamos dizer assim, a corrente majoritária, mas tem uma Assembleia de Deus, por exemplo, em São Paulo, ou um segmento dentro das Assembleias de Deus que você tem a figura de bispos, né? Então, de forma prática, como é que funciona esse governo dessa igreja? Você tem um pastor que é presidente, geralmente esses cargos eles são vitalícios, a pessoa é até morrer, você não tem mandato, não é? Se inspirando em 4 anos, 5 anos, 6 anos, não. E aí você tem a figura do pastor presidente, você tem os outros pastores, ou do bispo, do líder maior, algumas tem o líder, e aí a gente pensando, por exemplo, na Igreja Católica, você tem um líder maior, que é um líder mundial, não é? Pensando em outros segmentos, por exemplo, a Igreja Episcopal, você não tem a força de um líder, apesar do bispo de Cantuária ser, vamos dizer assim, o chefe, o líder maior da igreja, né, que é um bispo lá na Inglaterra, mas no Brasil ele não vai ter tanta interferência, diferentemente da Igreja Católica. Já no modelo da Assembleia de Deus, a gente vai ter uma coisa, você vai ter a igreja reunida nacionalmente, você vai ter a convenção ou as convenções nacionais, mas de forma muito prática esse governo ele se dá mais no âmbito do Estado, estadual. Então você tem um pastor presidente, né? E aí aqueles que estão embaixo desse guarda-chuva, desse ramo da igreja, vão ser obedientes à diretriz que esse presidente vai dar. Então, por exemplo, suponhamos que nós fôssemos aqui igreja, a Assembleia de Deus, né? Então eu sou o pastor, eu posso estar aqui hoje, amanhã eu posso ir para uma outra igreja. Quem vai fazer esse remanejamento? O pastor presidente. Obviamente, meus irmãos, que tem conversa, tem acordo, não é uma coisa feita, vamos dizer assim, a revelia do bom senso. Tem bom senso envolvido, obviamente, tudo isso. Mas para deixar claro, do ponto de vista estritamente legal, o pastor presidente é quem comanda. Então esse é o primeiro segmento. O segundo, os irmãos falaram do congregacionalismo. Quem poderia descrever essa forma de governo? A assembleia, a congregação, a igreja. Eu diria que é o oposto desse episcopalismo que nós falamos. Então eu não tenho o poder da decisão na mão de uma pessoa, de um líder, de um bispo, não é? O poder de decisão está em quem? Está em toda a igreja. Geralmente, as igrejas que adotam o modelo congregacional de governo, elas são totalmente independentes. Então, por exemplo, e aí, aliás, exemplos de igrejas que adotam essa forma de governo, além da congregacional. Talvez a mais conhecida de todos nós seja a Igreja Batista. Então, as igrejas batistas, por exemplo, brasileiras, você tem a Convenção Batista, houve algumas divisões ao longo do tempo, a gente sabe disso, então você tem a Batista regular, você tem outras convenções que foram feitas, como tem dentro da própria Assembleia, como tem no ramo dos presbiterianos também, presbiteriana independente, presbiteriana conservadora. Os anos passaram e outros segmentos foram formados, mas adotando a mesma forma de governo. Mas no congregacionalismo você vai ter, por exemplo, a Convenção Nacional, mas ela não tem interferência ou ingerência administrativa na igreja local. A igreja local ela é totalmente independente. Quem coloca o pastor na Igreja Batista? É o presidente, é o bispo? Não. Os membros é quem elege. Quem é que tira o pastor? Os membros. Todo o poder de decisão está na mão da igreja local. E um dado importante, não apenas a questão de pastor, mas de todas as decisões da igreja. Algumas adotaram e têm adotado, algumas igrejas que têm o congregacionalismo como sistema, a formação de conselhos. Mas são conselhos administrativos que têm o poder delimitado pelo que a Assembleia, no Estatuto, disse que ele podia decidir. Em última instância,
A palavra final, vamos dizer assim, é da Assembleia. A Assembleia pode instituir o conselho. Lógico, tudo isso está no estatuto. Nada é feito sem que esteja os estatutos previamente estabelecidos. Mas a lógica desse governo, qual é a lógica desse governo? As decisões estão na Assembleia. Por exemplo, meu pai, ele foi pastor da igreja congregacional. Eu ainda na minha infância me recordo que quase todo domingo tinha Assembleia, porque você sempre vai ter decisão para tomar. E quem tomava as decisões? Né? E principalmente as igrejas que adotam o sistema mais antigas, que não tinham ainda o conselho administrativo. O conselho administrativo nas igrejas congregacionais é algo mais recente, tá certo? Eu acho que até pela dinâmica da necessidade de tomar as decisões, de otimizar as coisas, eles começaram a criar conselhos administrativos. Mas, em última instância, de quem é a palavra final. E aí um ponto, inclusive, presta atenção, inclusive com relação à doutrina, ao que a igreja crê e ao que a igreja não crê. A palavra final é da Assembleia. Aí nós vamos então cair para o terceiro modelo e forma de governo eclesiástico, né, dentro da eclesiologia, que é o presbiteriano, que é o nosso. E aí eu não vou perguntar aos irmãos como é que funciona, mas qual é a ideia do nosso governo? Eu diria que ele está mais ou menos, numa forma muito simplória aqui de explicar, no meio termo, nem episcopal, nem congregacional. Nós temos a Assembleia, que tem o seu papel, que tem a sua força, que tem o seu poder de decisão, mas nós temos também os líderes que não tomam a decisão sozinho. Para que os irmãos entendam um pouco da nossa lógica. Geralmente, nós costumamos dizer assim, vamos pegar aqui a figura do reverendo Roberto Brasileiro. O reverendo Roberto Brasileiro é o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Exato. Veja a diferença. É uma fala sutil. Ele não é o presidente da igreja, ele é o presidente de um concílio. Quem preside a igreja? O concílio, não a pessoa. O presidente de um presbitério, o presidente de um sínodo ou o presidente do concílio maior, que é o Supremo Concílio, eu não gosto muito dessa nomenclatura, Supremo Concílio, antigamente era Assembleia Geral, eu acho o termo Assembleia Geral mais interessante, mas enfim, esse é o que nós temos, né, o conceito e o nome que nós temos. O reverendo Roberto, que é o atual presidente, ele preside o concílio. Então, as decisões, por exemplo, doutrinárias de nossa igreja, para a gente ver algumas diferenças sutis, mas que são importantes. As decisões, toda decisão que se refere à doutrina na Igreja Presbiteriana do Brasil não pode ser tomada por outra instância, senão pelo Supremo Conselho da Igreja. Então, por exemplo, amanhã, domingo que vem, daqui a um mês, o pastor da sétima começa a ter uma visão diferente de algum ponto doutrinário, não é? Que fuja dos nossos padrões confessionais, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo. O conselho encampa a ideia e a partir então do mês que vem nós vamos implementar aqui na igreja uma doutrina que divirja, que seja diferente daquela que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota. Isso não é possível. Se isso acontecer a ferro e fogo, nós vamos ter uma divisão. Porque a igreja não tem autonomia. Os congregacionais têm. Quem adota o sistema congregacional, a igreja tem autonomia para decidir doutrinariamente e colocar no estatuto daquela igreja doutrinariamente? Tem. Na igreja episcopal, quem é que toma essas decisões? O bispo, o líder, o pastor presidente, seja a nomenclatura que você queira dar. Na nossa igreja, quem toma as decisões? Os conselhos. A Assembleia tem o papel de formar os conselhos. Então, nós temos a participação da Assembleia? Temos. Quando? Como? Em que momento? Na formação dos conselhos. Tá certo? Então, irmãos, ficou claro esses três sistemas de governo. Qual é o governo que nós adotamos? O governo presbiteriano. E dentro, então, da nossa forma de administrar, a Igreja Presbiteriana, ela trabalha com
2 ofícios e um dividido em 2 tipos. Eu vou usar essa ideia. Nós temos o ofício de presbítero, nós temos o ofício de diácono. São oficiais da igreja, não é? São ordenados para tal ofício, inclusive com a imposição das mãos, tá certo? Que é um gesto que traz consigo toda uma simbologia, um significado e que está presente naquilo que já acontecia aqui no Novo Testamento. Quando eu disse que são 3 ou 2 e um subdivide, porque quando nós falamos de presbítero, nós estamos falando do presbítero docente e nós estamos falando do presbítero regente. Quem é o presbítero docente? O nome já está dizendo, é aquele que cuida da docência. No caso, nós estamos falando do pastor, é o ministro da palavra e dos sacramentos, né? Então, ao pastor compete primariamente, essencialmente, a instrução da igreja através da palavra, a ministração dos sacramentos para a igreja. Mas outros presbíteros também existem. Quem são estes? Estes são os presbíteros regentes. Na linguagem bíblica, a Bíblia diz assim, aquele que preside, não é? Faça de acordo com a vontade de Deus. A presidência aqui ela está muito mais relacionada às questões administrativas que uma igreja necessita, que uma igreja requer. Mas, obviamente, que nós temos também a figura do diácono que lida com as questões administrativas. E aí nós vamos ver algumas nuances dos textos que a gente viu, tá certo? Então vamos primeiro para Atos capítulo 6. Tem algumas informações aqui que são bastante interessantes para a gente entender por que a igreja presbiteriana age dessa forma. Se você conversar com um batista, ele vai dizer, nós entendemos que o governo congregacional é o governo mais bíblico. Se você conversar com um assembleano, o assembleano vai dizer, nós entendemos que o governo mais bíblico é o governo episcopal. Se você conversar com um presbiteriano, o presbiteriano vai dizer, nós entendemos que o governo mais bíblico é o governo presbiteriano. Vamos conversar com a Bíblia e vamos ver o que é que a Bíblia mostra. Porque a igreja cristã, ela forma uma tradição, não é? Ao longo de 2000 anos aí nós temos uma tradição que foi sendo criada, foi sendo formada, mas que tem uma origem. Para que a gente chegue a vamos dizer assim, a algo mais verdadeiro, a algo mais concreto, a gente tem que ir para onde? A gente tem que ir para as origens. Como é que era, pastor, a igreja primitiva, a igreja primeira, a igreja antiga? Era uma igreja congregacional de governo, era uma igreja episcopal no seu governo, ou era uma igreja presbiteriana no seu governo? Lembrando que presbiteriano está relacionado à figura do presbítero, que é aquele que compõe esse conselho. Ou era uma igreja conciliar? Existia o diácono, existia a figura do bispo, a figura do presbítero. O que é que existia no Novo Testamento? Então vamos começar pelo diácono. Não porque diácono está no nível hierárquico abaixo para depois se tornar presbítero no nível hierárquico acima. Não há hierarquia nesse sentido. São ofícios distintos, são funções distintas, são dons distintos. Então veja, a gente é informado que no início da igreja cristã, o crescimento da igreja foi exponencial. Se a gente volta aí para Atos capítulo 3, a gente vai ter a pregação de Pedro, milhares de pessoas se convertendo, os irmãos têm essa noção, não é? Então a igreja no seu início é a igreja que começa a crescer. Aí veja, irmãos, uma coisa é administrar esse grupo que está aqui, outra coisa é administrar 1000 pessoas, outra coisa é administrar 10.000 pessoas. Quanto maior o número de pessoas, mais vai demandar da nossa parte algum esforço e organização administrativa. Lembram-se de Moisés lá no Velho Testamento, da orientação, né, do seu sogro para a questão de organização, da divisão, porque ele não estava dando conta do recado. Ele, como inclusive juiz daquele povo, que tinha que decidir algumas coisas, a demanda era tão grande que ele não tinha como lidar com todas as questões. Então vamos trabalhar administrativamente de uma forma mais inteligente. Então veja, nós somos apresentados aqui em Atos capítulo 6 a uma demanda da igreja por conta do crescimento.
Vamos lá, vamos ver aí. Capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, então nós já somos apresentados aqui, informação aqui, irmãos. O que é que estava acontecendo com a igreja? Crescendo. Numa velocidade de adição ou de multiplicação. Isso é um dado importante. A velocidade era grande, multiplicando-se. Houve murmuração dos helenistas. A Ariane deu uma aula sobre isso essa semana que eu assisti. Eu agora estou assistindo algumas aulas de Ariane em casa, né? Que ela fica falando de lá e eu, às vezes, ouvindo de cá. Como assisto as aulas, às vezes, do Davi também, né? Da professora de Davi. Quem são os helenistas? Convertidos ao cristianismo. Veja, eu estou no mundo, eu estou no Império Romano, a igreja está inserida sob o poder de um povo pagão, Jerusalém está sob o domínio do Império Romano, mas a igreja nasce em Jerusalém, os primeiros convertidos são judeus, não é? Mas a igreja se expande. Veja, eu estou falando da expansão, da multiplicação. A gente precisa voltar em Atos 2:42, antes da gente chegar aqui. Vamos voltar lá em Atos 2:42, para a gente entender o modus operandi da igreja. O que é que estava acontecendo lá na igreja? Veja, tem a descida do Espírito Santo, né, em Atos capítulo 2. Do versículo 42 em diante, a gente tem uma passagem clássica também, para a gente entender como é que a igreja cristã, no primeiro século mesmo, no início ali, funcionava. Veja, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é que eles tinham em comum? O que é que eles tinham em comum, irmãos? Comida. Propriedade. Tudo é tudo. Isso é importante para a gente entender o problema lá na frente dos helenistas e dos judaizantes, tá certo? Tinham tudo em comum, vendiam inclusive as suas propriedades e havia uma distribuição à medida que as pessoas tinham necessidade. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então veja, eu estou diante de uma igreja perseguida, eu estou diante de muitos irmãos, às vezes, extremamente necessitados e pobres, que faziam parte da igreja, e todos aqueles que faziam parte da igreja agora, eles eram considerados uma família. E o que é que nós fazemos com nossa família? Nós não protegemos? Nós não alimentamos? Nós não cuidamos? Então, no seu nascedouro, a igreja, os irmãos uns cuidavam dos outros. Ninguém tinha por propriamente seu aquilo que possuía. Isso é meu, mas é seu também, meu irmão. Então, na medida que eu posso dividir, eu podia dividir. Que medida é essa? É a medida da necessidade de cada um. Vamos voltar para Atos capítulo 6. Acompanhe o raciocínio. A igreja está crescendo, a igreja está se multiplicando. Começou a existir uma murmuração, ou seja, uma reclamação dos helenistas, dos cristãos que não eram judeus. Eram qualquer outra nacionalidade, faziam parte do mundo greco-romano. A reclamação deles qual era? Qual era a reclamação dos helenistas? Veja aí no texto. A distribuição estava falha. Era mais ou menos assim, 2 para tu, 1 para mim. Aliás, ao contrário, né? 1 para tu, 2 para mim, geralmente é assim que a gente faz, né? 1 para você, 5 para mim, né? Na realidade, qual era o problema aqui? Judaizantes. Os judaizantes eram os primeiros, talvez os mais antigos, não é? Então, as viúvas dos judaizantes eram lembradas. As dos cristãos que não eram judeus estavam sendo esquecidas. Eles então começaram a murmurar, olha, está ajudando mais a um do que a outro. Vamos resolver o problema. Leva o problema para quem? Para quem eles levaram o problema? Para os apóstolos, que aqui representavam um colegiado ou não? Você tem apenas um apóstolo decidindo? Veja, isso aqui é importante para a gente já perceber
qual é a lógica implementada no modelo de governo da igreja do Novo Testamento. Foi apenas um apóstolo que decidiu. Então ele leva para um colegiado, para uma decisão maior. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. 12 aqui formam um conselho, um concílio, um colegiado. Eles então chamam toda a igreja, todos os discípulos que estavam naquele momento ali, que podiam comparecer àquela reunião. E eles indagam a igreja. Vocês acham razoável? Essa expressão, vocês acham razoável? Vamos tentar traduzir ela para um contexto mais fácil da gente entender. Qual é o problema? Problema na divisão, na distribuição da comida. Concorda comigo? Murmuração dos helenistas, gente que estava recebendo mais ou menos. Esse é um problema. É um problema? É um problema. O problema precisa ser resolvido? Precisa ser resolvido. Quem está resolvendo o problema? Os apóstolos. Um colegiado está resolvendo o problema. Eles então resolvem esse problema de acordo com a igreja. Veja, há um bom senso, não há aqui uma imposição, vamos dizer assim, aquela imposição terrível, né? Aquela imposição intransigente, não. E aí eles levam, inclusive, a igreja ao raciocínio. É razoável, é como se eles estivessem dizendo, vocês acham que é o melhor do ponto de vista administrativo que a gente deixe de pregar, que a gente deixe de se dedicar ao estudo, que a gente deixe de se dedicar à pregação, que a gente deixe de se dedicar à oração para resolver problema de má distribuição de alimento? É razoável isso? A pergunta permanece para nós hoje. Vocês acham que era, administrativamente falando, seria a melhor forma de utilizar os apóstolos? Seria a forma mais inteligente de utilizar os apóstolos? Utilizar os apóstolos para resolver problemas. E esse é o ponto que talvez outros poderiam resolver. Lembre-se de Moisés, era razoável que Moisés resolvesse e emitisse todos os juízes, ou eu podia fazer juiz de 100, de 50, de 10. Aí eu estabeleço instâncias, eu estabeleço colegiados, eu estabeleço responsabilidades, eu estabeleço pessoas que possam suprir essa necessidade administrativa. Então, sendo muito pragmático, o diaconato ele surge, ele existe por uma necessidade da igreja. Antes da existência do diácono, existiu a necessidade. E para suprir a necessidade, então, o ofício do diaconato é criado pelo colegiado, pelos apóstolos, em comum acordo com a própria igreja, porque o texto diz que a igreja achou aquele parecer bom. Não é isso que diz? Deixa eu ver aqui. Mas, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, ao encarregado desse serviço, né? O parecer, verso 5, agradou a toda a comunidade. Então, vamos lá. Eu tenho um problema, eu preciso de pessoas para resolver o problema. Instituímos os diáconos. O nome diácono, irmãos, nos remete ao servo, ao serviço. Então, o diácono, naquele momento, o diácono estava sendo constituído, o ofício estava sendo criado para resolver que problema? Assistir as viúvas, resolver o problema de distribuição. E se existissem outros problemas? Os diáconos poderiam lidar com esses outros problemas também, relacionados à questão da ação social, do auxílio, da ajuda. Tanto é que lá em Tito vai dizer que quando o diácono cumpre bem o seu papel, ele ganha uma proeminência muito grande dentro de uma comunidade, porque de fato o diácono é a linha de frente da ajuda, é a linha de frente do auxílio, é a linha de frente do socorro às pessoas. Mas alguns detalhes que a gente precisa perceber nesse texto ainda. Então vamos lá. Não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Eu já faço um parêntese aqui, porque pastor, dentro do nosso contexto, ele simplesmente faz tudo. Essa pergunta, essa observação, ela continua ecoando ao longo dos anos, né?
A Diliane é filha de pastor, o pastor Misael deve estar nos ouvindo, e com certeza ela viu o pai dela lidar com várias situações, não apenas com a pregação, como eu também, como os meus colegas pastores também, como a maioria de nós enxergamos e percebemos isso. Você tem que lidar com construção. Eu diria que hoje, pastor, hoje nós temos esse problema na distribuição, não nessa forma, mas temos problema ainda de distribuição de comida. Se pudesse desligar, a gente desligava para falar só internamente, mas vamos deixar. Hoje a gente faz assim um almoço, eu falo, a gente faz um almoço, aí tem num prato lá uma coxa, uma asa e um pé de galinha, né? Quem vai ficar com a coxa? Quem vai ficar com o pé de galinha? Quem vai ficar com a asa? Eu estou falando de uma coisa tola, de uma coisa besta, mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês pensam que isso, às vezes, não é motivo de confusão até hoje nas nossas igrejas, essa distribuição? Nós temos as nossas festas, ágape. Nós temos os nossos encontros, não é? Aquela pessoa que leva o prato e controla o prato que leva. E, se possível, traz o prato e puder diminuir ali para levar o prato de volta, não é? E, irmãos, por incrível que pareça, aí começa. Aí não sei o que lá, aí não sei o que lá. Pastor, vem cá, pastor. Olha, fulano pegou a coxa e deu o pé para o outro. Quem vai resolver? Os apóstolos. A pergunta permanece a mesma. A pergunta permanece a mesma. É razoável que a gente perca o foco do que de fato a gente deveria fazer para resolver esses outros problemas. Diliane, pode falar, eu vou aproveitar para beber uma água aqui. Dá, pode falar. O pessoal não vai lhe ouvir, irmãos, infelizmente não tem como. Ah, já? Olha aí. Dá para ouvir, viu, Diliane? Cuidado. Sim. Tanto é que essa divisão só aconteceu quando a igreja estava muito grande. Aí, se você pensar hoje em dia, as necessidades são outras, mas numa igreja muito grande, por exemplo, tem um problema hoje de estacionamento. E aí você tem a junta diaconal que cuida de estacionar os carros dos irmãos lá fora, e o pastor nem fica sabendo que vai ser feito. Então, isso é uma preocupação que tem que olhar para cá. Vamos dizer assim, é importante, mas é acessória à preocupação principal dele. Sim. Mas a reflexão que eu faço é que quando a igreja às vezes é pequena, aquela história que tem na cacique, eu acho que às vezes atrapalha você ter um conselho ou uma divisão muito grande. Às vezes é melhor, é mais rápido e mais efetivo quando você tem um pastor, um príncipe missionário, Sim. geralmente é só ele funcionando bem. Às vezes quando a igreja está nessa iminência de entre grande e pequena, é onde a igreja tem mais dificuldade, porque tem os conselhos. Não, mas a sua lógica, eu acho que ela é interessante mesmo. Quando eu disse assim, que você ainda permanece com a mesma questão, que às vezes o pastor hoje faz tudo, obviamente, por exemplo, o pastor às vezes vai para um interior, para uma igreja onde os recursos humanos são extremamente limitados. Teoricamente, o pastor ele foi preparado para aquilo, ele conhece um pouco mais. Então, não tem nenhuma dificuldade do pastor, ele vai dar conta. Agora, obviamente, a partir do momento que a demanda cresce, aí você não tem mais como abarcar tudo. Por exemplo, pastoralmente falando, eu acho extremamente complicado você dar conta de uma igreja com mais de 300 membros, por exemplo. 250, 300 membros, para mim, talvez seja o limite para você pastorear, conhecendo cada ovelha pelo nome, você ter aquela coisa pessoal, personalizada. O que é que acontece às vezes nessas grandes igrejas? Você vai ter um grupo de pastores. Elas vão se subdividir em grupos pequenos, em pequenos grupos, que vão ser
pastoreados pelo líder dos pequenos grupos, porque o alimento semanal vai estar ali. A igreja termina sendo só aquele encontrão que você faz geralmente no domingo, né? No início da semana. Então, obviamente que as demandas elas vão variar de lugar para lugar, né? De realidade geográfica ou a realidade cultural, mas a lógica para mim é a mesma. Você, óbvio, tem a figura do presbítero docente, então o apóstolo aqui é diferenciado. Apóstolo é apóstolo, só tem esses, não tem mais nenhum outro, não é? Eu gosto da frase que eu acho extremamente inteligente do reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz que apóstolo bom é apóstolo morto, não é? Se tem apóstolo vivo não é bom, porque os verdadeiros apóstolos estão todos mortos. A gente não tem mais apóstolo no modelo do Velho Testamento. Se você quiser pensar etimologicamente no termo apóstolo como aquele que é enviado, a gente teria os missionários e tal, são, entre aspas, tipos de apóstolo. Mas apóstolo, no ofício do apostolado, foram aqueles escolhidos por Cristo, Paulo como fora do tempo, e ponto final. Não existe mais. Mas eles deixaram bispos, eles orientaram, eles deixaram presbíteros. Bispo e presbítero vai ter a mesma interpretação, é a mesma ideia presente. Não sei se vai dar tempo da gente chegar lá. Mas aí eu concordo, Diliane, que a lógica administrativa ela permanece a mesma. As demandas vão exigindo e a gente vai, por exemplo, dependendo do tamanho da igreja, eu não preciso ter 10 presbíteros ou 50 diáconos. Mas à medida que a igreja vai crescendo, eu vou precisar de mais irmãos trabalhando. Como eu vou precisar de mais professores para a escola dominical? Como eu vou precisar de mais irmãos para trabalhar com o departamento infantil? Como eu vou precisar de mais músicos? Porque a demanda vai exigir, não é? Numa demanda menor, administrativamente, a gente vai ter vamos dizer, eu vou usar essa expressão, que é uma expressão secular, mas para que a gente tenha uma máquina administrativa mais enxuta. Agora, o princípio aqui, Diliane, nunca foge do colegiado como palavra final. É óbvio que o colegiado pode, inclusive, dar autonomia para um presbítero, seja ele docente ou regente, para um bispo, para tomar conta de por exemplo, na nossa igreja presbiteriana, não é difícil você ver, por exemplo, igrejas que têm congregações onde alguns presbíteros tomam conta daquela congregação. Mas eles foram nomeados pelo colegiado, pelo conselho. E lá na congregação surgiu um problema, faltou energia, o portão quebrou, aconteceu. Não precisa reunir o conselho para você resolver essas demandas. O líder da congregação resolve. Agora, concordo que, em alguns momentos, o modelo do colegiado é um modelo mais lento no que diz respeito à execução. Agora, ao mesmo tempo que é mais lento, ele é mais seguro. A gente sempre vai estar nessa, vamos dizer assim, não é um dilema, mas nessa coisa de que, vamos fazer a coisa mais rápido, vamos, mas na cabeça de um só o cara pode mudar a doutrina. E aí? E se ele mexer na doutrina? O colegiado, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. A palavra colegiada, em alguns momentos, ela se faz extremamente necessário para a gente não avançar mesmo, para a gente retroceder, parar e pensar. Lógico, a gente tem que ter muito discernimento, muita sabedoria da parte de Deus para tentar fazer a coisa acontecer da forma mais eficiente possível, né? Mas para a gente fechar aqui o diaconato, então, um outro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto, qual é? Quando o parecer foi dado e agradou a toda a comunidade, o que foi que eles fizeram? Os apóstolos nomearam os diáconos. Os apóstolos foram nomeação do diácono. O que foi que aconteceu? Uma eleição. Eles elegeram. Vamos pensar o que é que acontece na igreja presbiteriana. Nós temos diáconos que são o quê? Eleitos pelo povo. Próximo domingo nós vamos ter eleição. No próximo domingo nós vamos repetir o que aconteceu aqui, há 2000 anos atrás. Nós vamos eleger irmãos para o diaconato. Agora, e aí eu fecho aqui e já vou para os próximos 2 textos que a gente leu. Mas aqui ainda fala alguma coisa, né?
quando no verso 3 diz assim: então vamos lá, escolhei dentre vós, inclusive sai da própria igreja, não é terceirizado, né? A própria igreja são dons, talentos desenvolvidos, dados por Deus naquela igreja. Escolhei dentre vós 7 homens, homens, não mulheres. A gente não vai ter tempo de discutir esse ponto, né? Mas é importante deixar isso claro, que o que nós fazemos hoje é a repetição exata daquilo que a igreja apostólica fez. Por que 7? Porque era a necessidade que se via, e talvez há um simbolismo aí. Na Bíblia, 7 sempre significa perfeição, é um número ligado à ideia de perfeição. Eu confesso que eu nunca estudei a razão do 7 aqui, estou só conjecturando. E aí, esses pontos aqui é que são importantes. São 7 homens qualquer? Não. De boa reputação, preste atenção, cheios do Espírito e de sabedoria. Então nós temos aqui 3 qualidades que devem ser levadas em consideração. Aí os irmãos que vão ser candidatos aí a diaconato dizem: 3 qualidades, né? Não se engane não, apesar dessas 3 já serem 3 critérios bastante exigentes, né? Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Se você acha que está pouca, é suficiente, aí a gente vai para Timóteo, porque a lista aumenta das qualidades. Aí vamos para Timóteo, capítulo 3. Timóteo, então, capítulo 3, 1 Timóteo, né? Nós vemos aqui, veja, Paulo está escrevendo para quem? Para um presbítero, para um líder, passando instruções, ensinando. Essas cartas pastorais, elas são escritas para pastores, para os líderes da igreja, né? Se a gente lê, por exemplo, a patrística, os pais que vieram depois dos apóstolos, tanto os apostólicos, que conviveram ainda, que foram contemporâneos dos apóstolos, como depois os apologistas, aqueles que vieram. E aí a gente entra segundo século, terceiro século, quarto século, né? Até mais ou menos aí Santo Agostinho, até início da Idade Média. A gente vai ver que essas igrejas, igreja de Antioquia, igreja de Jerusalém, né? Pense lá nas igrejas, por exemplo, de Esmirna, você vai ter a figura dos bispos. Conta-se na história, olha que coisa interessante, que Agostinho, ele foi escolhido bispo na igreja de Hipona, né? A contragosto, ele não queria. O bispo que era o bispo da igreja, ou seja, que era o pastor da igreja, o presbítero docente da igreja, já estava ficando velho, já estava para jubilar, né? E aí conta a história que ele então já tinha preparado a igreja para que a igreja escolhesse Agostinho. Agostinho não queria, que é um outro ponto interessante. Geralmente, boa parte da liderança que mais fez sucesso, ela não queria ser liderança. Tanto no Velho Testamento a gente vê isso, como até na própria história da igreja. Moisés queria ser quem foi, né? E aí você pensa em outros, não é? Não, relutava, não quero. Não. Isso é um dado extremamente interessante, porque o poder, ele é altamente corrompedor. Acho que a expressão é essa. E quanto mais apego e mais eu penso no poder, mais possibilidade de me corromper, de fazer alguma coisa errada eu vou ter. Então, as pessoas que geralmente não querem, elas não têm esse apego, né? Esse sonho, esse apego ao poder. Mas voltando aqui, aí conta a história que então acabou o culto, e aí o bispo então disse: olha, eu estou me aposentando, chegou a hora de nós escolhermos um outro bispo. E aí a comunidade então escolhe Santo Agostinho, ele tenta fugir, o pessoal fecha a porta da igreja para não deixar ele fugir, e ele é meio que na marra eleito, escolhido, né, o líder daquela igreja, e foi um pastor por excelência, né, reconhecido por todos, fez não apenas um trabalho excepcional de escrita doutrinária, mas pastoral mesmo, de aconselhamento, de cuidado das pessoas, das vidas, né, como nós costumamos dizer, das almas. Eu não gosto muito de usar esse termo, né, porque alma lembra muito alma penada, né, só alma. A pessoa é alma e corpo, né? Eu não cuido de almas, eu cuido de pessoas que têm almas também, uma das partes que constitui o ser humano, né?
mas foi um excepcional pastor, né? Um bispo, um presbítero docente. Então veja, nós temos aí Clemente, que foi de uma igreja muito importante em Antioquia. Antioquia teve uma igreja... Antioquia é onde pela primeira vez, lembra do texto bíblico, os cristãos são chamados de cristãos. Antioquia hoje chama Antioquária, se eu não estiver enganado, fica na Turquia, não é? A cidade, obviamente, ainda existe, configurada totalmente diferente, não sei se geograficamente tem um centro mais antigo, que vira, às vezes, escavação arqueológica, e eu tenho vontade, tá aí uma cidade que eu tenho vontade de conhecer, porque ela foi extremamente importante no início da história da igreja cristã. Então nós temos a Clemente, Inácio, né? Aliás, Clemente não foi de Antioquia, Clemente foi de Roma. Roma já começa a ter também uma igreja importante, uma igreja grande. Então você tem Clemente como bispo de Roma, você tem Inácio como um bispo em Antioquia, você tem bem mais à frente, Agostinho como um bispo no norte da África. Enfim, a igreja vai se expandindo ali em torno do mar Mediterrâneo, vai crescendo, lideranças vão sendo formadas, e aqui nesse texto que a gente está, é Paulo dando essas orientações para os seus discípulos, não é? Ou especificamente para Timóteo, seu discípulo. E aí, nessas orientações, nós temos mais uma vez qualidades desses presbíteros e diáconos. E, obviamente, quando eu digo presbíteros, eu estou falando de pastor também. Então, veja, irmãos da 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió, no dia que nós escolhemos o nosso pastor, no dia que nós escolhemos os nossos presbíteros, no dia que nós escolhemos os nossos diáconos, nós temos que levar em consideração isso. Obviamente que eu peço dos irmãos misericórdia, porque o sarrafo é alto, não é baixo não. Mas eu tenho que levar isso em consideração. O que, pastor, que a gente tem que levar em consideração? Você não vai levar em consideração a amizade. Fulano é gente boa, né? Fulano pagou para mim uma coxinha, uma Coca-Cola. Então eu vou votar nele para presbítero, né? Para diácono. Nós não temos esse procedimento aqui na igreja. O que é que a gente leva em consideração? Vamos lá, Timóteo capítulo 3. Fiel à palavra. Se alguém aspira ao episcopado, e aí episcopado e presbítero, já disse aos irmãos, ele vai ter a mesma ideia. A gente não vai ter tempo de esmiuçar a etimologia das palavras. Acredite quando eu disser que tem a mesma ideia, tá certo? Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o pastor, o presbítero, docente ou regente, aqui está falando de pastores e presbíteros no nosso contexto, especificamente. Seja irrepreensível. Rapidamente, o que é irrepreensível? Alguém que não é digno de ser repreendido. Ou seja, o cara anda... Agora, irrepreensível é sinônimo de perfeição, de sem pecado? Não. Aí ninguém ia ser eleito. Concorda comigo? Ninguém ia ser eleito. Ou vocês acham que a gente tem alguém que é o supra-sumo da perfeição? Não tem. Agora, você vai olhar para a pessoa do Diglete, você vai olhar para a pessoa do Cícero, do Pedro, do João, né, dos irmãos da igreja, do Hugo, e você vai dizer, não, fulano tem uma vida ilibada. Fulano tem uma vida digna. Tem erros, somos pecadores, mas não é aquela pessoa digna de estar constantemente sendo repreendida ou vive num pecado constante que por si só é digna de repreensão continuamente, não é? De forma contumaz, contínua. Então, que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Essa expressão esposo de uma só mulher sempre gera alguma discussão sobre a melhor interpretação. Eu gosto da ideia. Alguns dizem que, não, por exemplo, interpretam que o pastor, mesmo depois de viúvo, não pode casar mais de jeito nenhum, ou se separar, não pode casar mais de jeito nenhum, ou até, não pense só no pastor, pense no presbítero também. Está falando para os dois aqui, o docente ou o regente. Eu gosto de pensar que o mundo romano daquela época era um mundo extremamente promíscuo, respirava o paganismo, onde até certo ponto ninguém era de ninguém, não é? Você tinha a figura
da poligamia como sendo algo muito normal nessas sociedades pagãs, né? Então, eu gosto de pensar nesse texto aqui, que é um texto radicalmente contra a poligamia. O cara tem que ser fiel, tem que ser esposo de uma só esposa e se manter fiel a essa esposa. As possibilidades existentes de um novo casamento, elas vão existir dentro estritamente do que é permitido pela palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, que não vem o caso a gente discutir agora. Então, esposo de uma só mulher, temperante. O que é isso aí, irmãos? Muito sal ou pouco sal? É bom? Tempero tem que ser, né? Na medida. Sóbrio. Aqui eu gosto de pensar no sóbrio, inclusive eu faço um paralelo quando ele diz não dado ao vinho, que é uma instrução tanto para o diácono como para o presbítero. Não é uma proibição tácita, não pode beber vinho de jeito nenhum. A ideia de não dado ao vinho é o cara, né, que é chegado demais no goró, como diz o povo. E quem assim faz, ele vive sóbrio ou ébrio? Como é que eu vou decidir sem sobriedade? Existem decisões que os presbíteros, docentes ou regentes, nós não temos que decidir constantemente, nós não temos que orientar constantemente. Como nós vamos fazer isso se não há sobriedade? A boa orientação pressupõe que eu seja sóbrio para que eu tome aquela decisão. Então eu tenho que estar com as minhas faculdades, vamos dizer assim, mentais, preservadas, né? Funcionando. E aí isso serve, por exemplo, para até patologias. A tomar um pouco de vinho, Um pouco. Não esqueça disso, você que é candidato aí. Hoje no Brasil, por exemplo, os oficiais da igreja têm que estar à disposição da igreja, vamos assim dizer. Se eu, sei lá, sábado de manhã eu tomo um vinho porque eu quero... Aí surge uma necessidade da igreja, o oficial não pode ir porque não pode dirigir, porque bebeu. Isso. Eu tenho muita dificuldade nisso, irmãos. Às vezes a gente sai, vai para uma festa, seja de casamento ou para uma outra... momento de confraternização, e ali você tem, obviamente, sem exagero e tal, e a Bíblia não condena isso. Para mim tem uma questão hoje legal no nosso país, que é a questão da lei seca, não é? Então, veja, até para dirigir a lei brasileira, ela impõe sobriedade. Por que eu não posso beber e dirigir? Porque eu posso botar a vida de outras pessoas em risco. Aconselhar, orientar, dirigir, de um modo geral, sem sobriedade, eu estou colocando a vida das outras pessoas em risco. Eu, por exemplo, quando eu saio e estou dirigindo, eu não bebo um miligrama sequer, porque imagina, você vai, aí está voltando, lei seca, pô, parou, pegou. Você faz o que da sua vida? Pastor, é o quê? Pastor, pastor. Pastor preso, a carteira apreendida, caindo na lei seca. No outro dia está a foto de Gleito lá nos sites o cara escondendo, né, o rosto, né? E, veja, são coisas que a gente precisa decidir o que é que a gente quer na vida. Você não quer isso não, então você não está apto para o presbiterato. Porque, irmãos, a cada ação que a gente faz na igreja, seja em que área for, a gente precisa renunciar. Por exemplo, a parte da música. É preciso renúncia? Por exemplo, para eu vir ensaiar, eu não estou renunciando àquele horário que eu podia estar em casa fazendo outra coisa? Só para dar um exemplo simples, básico. Então a vida cristã ela é feita de algumas renúncias. O presbítero, o pastor, tem que ter isso também de forma muito clara. Algumas coisas ele vai precisar renunciar. Me permita avançar aqui, senão a gente não termina e está acabando já o tempo. Eu já vou arrematar aqui, tá certo, irmãos? Talvez a gente possa até complementar um pouquinho mais no próximo domingo, que é o dia da eleição. Eu vou ver.
Então, sóbrio, modesto. Aí chega o cara com aquele sapato de couro de jacaré, um cinto com a fivela, né, uma roupa extravagante, ou o cara que é extremamente esbanjador, né, apegado a essa questão muito de imagem, não há modéstia, não há simplicidade, não há... Então, aquele que lidera na igreja, ele precisa ter claramente isso também na mente, não é? Hospitaleiro, tem algumas coisas que passam batidas, não é, pra gente. Hospitaleiro, gosto de receber, óbvio, eu estou liderando, eu gosto de gente, quem lidera gosta de gente. Eu não estou cuidando de gado no curral, eu estou cuidando de gente. Então eu tenho que gostar de gente. Como é que eu vou liderar a gente se eu não gosto de gente? É a mesma coisa do cara que vai cuidar de criança e não gosta de criança. Não é? Coitado dos meninos, vão levar cascudo escondido o tempo todo. Não é? Ou então beliscão. Não é assim que funciona. Um outro ponto fundamental para todos nós. Sempre devemos levar isso em consideração. Apto para ensinar. Esse é um ponto que a gente sempre precisa levar em consideração. O apto para ensinar leva em conta duas coisas. Primeiro, eu preciso estudar e conhecer. Para eu poder ensinar, eu tenho que saber a matéria que eu vou ensinar. E segundo, a capacidade, o dom de ensino mesmo. A capacidade de transmitir aquilo que eu estou ensinando. Não dado ao vinho, nós já falamos sobre isso. Não violento. E aí eu estou aqui me referindo a violência física, eu estou me referindo à violência verbal, não é? Porém, o contraponto cordato, não é? Então não é para ter violência, é para ser uma pessoa cordata, cordial. Inimigo de contendas. Meus irmãos, não tem nada mais complicado para lidar numa liderança do que você ter um líder. E aí eu vou falar especificamente do nosso contexto de igreja presbiteriana, seja no conselho, seja em presbitério, seja no sínodo, em qualquer concílio que a gente tiver, você lidar com gente brigona, encrenqueira, que não é, vamos dizer assim, que não leva em consideração a paz, não é? Como um requisito fundamental para administrar aquilo. Ou seja, eu preciso ser inimigo das contendas. Tem gente que é amigo das contendas. Tem gente que se não tiver numa briga não está bem. Tem gente que é assim, vive caçando confusão. Você não conhece gente que é assim? Que caça confusão? Você tem aquela pessoa que se tiver tudo em paz, ele não está em paz. Ele só está em paz quando não existe a paz. E ele às vezes não só não está em paz, como ele provoca e faz de tudo para que deixe de existir a paz. Pronto, aí agora eu estou bem, agora tem encrenca. Parece aquele dia, né, do cônjuge, e aí pode ser a esposa, pode ser o marido, né, que um acordou a fim de brigar. Estilo Vicentão, né, do Alto da Compadecida. Hoje eu amanheci azeitado, ou azogado, eu nem lembro mais, preciso assistir de novo, já esqueci da frase. O primeiro que eu encontrar, enfim, a peixeira no apendicite, né, não é assim que ele diz? E eu quero é brigar, eu quero é confusão, mas rapaz, não tem isso não, eu quero é brigar. Tem gente que é assim, que tem essa postura. Fica procurando pelo em ovo, né, como a gente costuma dizer. Às vezes o cara engole um elefante, mas se engasga com um mosquito. E aí, meus irmãos, na administração, na liderança, a gente não pode ser tão cri-cri a ponto de ser amigo dessas contendas. Não é essa postura. Não avarento, questão financeira pesando aí. O avarento é aquela pessoa que ama o dinheiro, que governe bem a própria casa. Esse é um ponto muito difícil, muito complexo. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico mal, assim, no sentido de que, poxa, como eu estou distante, né, de suprir todas as qualificações que nós temos aqui.
Mas deve ser o nosso alvo, deve ser a nossa busca, governar bem a sua casa, né? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja que coisa interessante. O governo do presbítero, do pastor, começa aonde, irmãos? Em casa. O que é a igreja senão várias famílias reunidas? Então, e aí pulando um pouquinho aqui, mais para frente, em Tito vai falar de filhos crentes, não é isso? Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vai repetir as duas qualificações lá atrás de Timóteo, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Nem os filhos insubordinados, nem acusados de dissolução, né, de crenca, de divisão. Mas assim, essa questão dos filhos. Pois não. E aqui fala os 10, criando os filhos sob disciplina. Isso já foram criados. Porque a ideia de criando, para mim, parece que ainda está. Sim, claro. Isso, perfeito. Porque aí depois que fica adulto, Não, aí eu não tenho mais como pai, eu não tenho mais. Eu não tenho mais o que fazer. Chega uma hora que, por exemplo, o filho já está adulto, já até casou e tudo mais. O pai não tem mais. Enquanto estiver sob a minha responsabilidade, ele é ensinado nos caminhos do Senhor, ele é ensinado com disciplina, a insubordinação dele não vai ser aceita. Agora, obviamente que a história nos mostra que tem muitos filhos de pastores e de presbíteros que fazem a opção de simplesmente abandonar tudo que foram ensinados e seguir um caminho diverso. Todos falam que, na verdade, a postura aí não deve ser do filho, mas sim do pai. Se o pai ensinou de fato, se ele ensina corretamente, apesar do filho ser rebelde e tal, tem que analisar o pai. Né? Isso, se ele exatamente. Tá ensinando corretamente. Então, e esse ensino ele vai se dar geralmente nessa fase mesmo, na infância, adolescência, até a emancipação, né? Emancipou e a gente não tem mais o controle, né? A gente olha para a figura do profeta Eli, parecia ser bastante permissivo desde a infância, né? Resultou. Agora sim. As Finéias eram. Agora sim. Nós erramos na educação dos nossos filhos. A gente também tem que ter isso. A gente não pode relutar muito contra isso, né? Obviamente que Deus está acima de todas as coisas. Mas como pai, eu particularmente tenho que revisar sempre o que foi que eu fiz que eu não deveria ter feito e o que foi que eu não fiz que eu deveria ter feito. Na realidade, irmãos, eu sou pai dos filhos, né? E para mim, o grande segredo é esse. É o ponto que você vai achar de não ser nem muito, nem 8, nem 80. Quem sabe isso, quem consegue chegar nisso aí, maravilha. O problema é que isso não é uma coisa hermeticamente fechada, porque vai depender de cada contexto, de cada ser humano. Eu acho que a grande instrução para nós, que vai fazer com que a gente erre menos, é seguir a Bíblia. A Bíblia é o nosso roteiro. Pois, Andriana. Eu acho que a grande questão aqui é a questão da liderança. Eu acho que se você está sendo chamado para ser um líder na igreja e você não consegue exercer a liderança sobre os seus próprios filhos, talvez você não seja adequado para a função. Eu acho que a ideia de ensinar, de manter os filhos no caminho, é a ideia de saber exercer a liderança, né? A ideia de não governar a própria casa, é a ideia da pessoa que não consegue. Exatamente, a casa é o primeiro parâmetro que você vai enxergar. E aí quando o resto é consequência Exatamente. disso. Eu acho que o alerta é nesse sentido da pessoa não ter o perfil daquela liderança. Apesar de que, teoricamente, todo homem é o sacerdote do lar. Sim, nos dias de hoje a coisa está muito complicada, eu concordo com você. Mas, e quando eu digo teoricamente, eu estou dizendo teoricamente do ponto de vista do ensinamento bíblico. Lógico. Os homens são os sacerdotes do seu lar, não é? Então, o sacerdócio implica nessa liderança espiritual, até que ponto nós exercemos ou não exercemos isso, é nossa responsabilidade. Aí compete ao homem essa grande responsabilidade.
A gente lida muito hoje com os ensinamentos bíblicos, e principalmente no mundo atual, né, onde o feminismo é uma corrente muito forte e crescente, inclusive dentro da própria igreja, nessas questões do homem ainda como sendo o sacerdote, o líder do seu lar, até que ponto isso é válido ou não. Óbvio que nós não estamos falando do ponto de vista aqui de Constituição, do ponto de vista de direitos civis, não é isso que eu estou falando do ponto de vista bíblico, da orientação bíblica. Esse é um conceito bíblico, e esse conceito tem sido atacado, esse conceito tem sido menosprezado. Aí até que ponto, quando o homem deixa de exercer o seu papel, ele não está gerando toda uma disfunção dentro da sua própria casa, não é? E aí a gente vai ver as distorções. E alguns até pensam assim, não, mas o papel do homem na cabeça de alguns, a ideia bíblica é assim, o homem manda, né? E todo mundo obedece. Eu não consigo enxergar essa perspectiva bíblica. E para mim é muito mais responsabilidade do que... É muito mais ônus do que bônus. Porque se eu pudesse escolher, eu preferia ser liderado. Desde que eu tivesse a comidinha em casa todo dia, tudo certinho lá. Às vezes eu brinco com a Ariane, né? Ariane, rapaz, faça aí um concurso bom para você me manter e eu ficar só lendo meus livros, fazer nada. Mas a gente não consegue também, obviamente, fazer isso dentro da visão bíblica, não é? Agora veja, a compete ao homem o grande privilégio. Não, aquele que tem a função da direção espiritual da casa, sobre ele repousa. Veja o que diz o início do texto, né? Quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí um outro texto diz assim, que o juízo e o julgamento sobre me fugiu agora o textozinho, daqui a pouco eu lembro, se alguém lembrar aí me ajuda, né? Que diz que quando nós queremos e desejamos fazer isso, sobre nós o juízo vai ser mais pesado. Você quer estar sobre um juízo mais pesado? Então, assim, não é só privilégio, não. É lógico que nós enxergamos como privilégio servir a Deus na igreja. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa privilegiada, porque eu faço o que eu gosto, eu exerço o que eu gosto. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão pregando a palavra de Deus, senão ensinando a palavra de Deus, não é? Deus tem me sustentado para que eu faça isso. Agora existe também o ônus da responsabilidade. Sobre os meus ombros, por exemplo, enquanto pastor, repousa uma grande responsabilidade de instruir os irmãos. E no momento que eu estiver falhando, eu vou ser digno de um juízo mais pesado da parte de Deus. E enquanto pai, enquanto marido, enquanto líder espiritual da minha casa, também, do mesmo jeito. E aí, Diliana, eu concordo com você. A ideia aqui é que a casa é o começo dessa liderança do governo. E o parâmetro é esse. Se aqui no menor eu não estou dando conta, como governar outras famílias? Se nem na minha família eu estou dando conta. Então, precise ter uma família constituída de filhos? Eu não faço essa interpretação de que ele tem que ser casado ou tem que ter filho. Até porque, veja bem, a palavra, se a gente for pegar a palavra bispo, ela pode ser até traduzida por grisalho. Então, a ideia do bispo é a ideia de ancião, maduro. Já a ideia de presbítero passa mais por uma ideia de alguém que tem a aptidão de liderar mesmo. E a gente pode ver isso em jovens. Tanto é que na Igreja Presbiteriana do Brasil nós não temos esse critério de só eleger, por exemplo, pessoas. Senão não seria, eu, por exemplo, não seria pastor com 20. Eu fui pastor sem ter filho. Inúmeros irmãos são pastores sem ter filhos. Começa sim, porque começa cedo. Então, ele não era nem casado e não tem relatos que
tinha Os filhos. próprios apóstolos teriam dificuldade, não só Paulo, os apóstolos teriam dificuldades. Então, é isso que eu digo. Alguns interpretam lá, esposa de uma só mulher, então não pode casar nunca mais. Não. Para mim, a ideia aqui é do modelo, esse modelo bíblico de família é esse. Esposa de uma só mulher, você vai ter filhos, filha ou filho, você vai governar bem os seus filhos. Agora, cabe à igreja dizer assim, nós estamos precisando de uma pessoa mais madura. Aí você, por exemplo, quando estiver exercendo seu voto enquanto igreja, você pode escolher, não, eu prefiro, para a realidade hoje da minha igreja, uma pessoa mais experiente. Ou você diz assim, não, eu enxergo já em fulano, mesmo sendo novo, uma pessoa experiente. Eu digo isso, sabe por quê? Eu pastoreei 3 igrejas. E eu já tive, pelo menos em uma delas, um presbítero já bastante avançado em idade que não tem maturidade. E já tem outro bem mais novo que é mais maduro nas decisões do que aquele que é mais velho. Então você tem essas incongruências na realidade. Não, mas você disse homem, mas eu dizer que na figura da mulher também acontece a mesma coisa, não é muito diferente não. Em caso de presbíteros que já estão no mandato há muito tempo, já que eles foram eleitos pela comunidade, né? Através do concílio, mas a comunidade Sim. Já há muito tempo. Alguns presbíteros, né, entregam o cargo, né? Por motivos pessoais. Mas se existe esse critério todo, que é um critério que baliza, né, que nos dá um voto, e a igreja percebendo presbíteros que estão muito longe desse critério, como é que lida com isso? Como é que funciona? Lida com dificuldade, veja bem, a gente tem que orar muito, porque assim, cada igreja, e eu não falo da 7ª igreja, eu falo de, como eu falei, existem igrejas por aí afora que sequer conseguem ser igrejas porque não tem liderança. Não tem homens para liderar, não tem. Homens aptos, minimamente aptos para liderar. Então, como é que fica isso? Fica, primeiro, Deus vai nos orientando, vai nos dando discernimento, nós vamos orando, porque essa não é uma questão meramente administrativa, ela é uma questão espiritual também, bíblica e teológica, mas em algum momento a gente também vai exercer o nosso discernimento que nós oramos e dizer sim e dizer não. Irmãos, eu trabalho nessa situação de uma forma muito tranquila. Eu faço 20 anos de ministério esse ano, dia 17 de dezembro, 20 anos, fecha certinho. Que eu cheguei lá em Palmeiras, sem barba. E assim, se for para votar sim, vota sim. Se for para votar não, vota não. Eu não aceito campanha, nunca aceitei nesse período. Eu, particularmente, nunca direcionei voto para ninguém, nunca. Os irmãos de Palmeiras, daqui da 7ª, nunca me viram dizendo, voto em fulano, voto em Beltrano. Eu, como pastor, me distancio. Quando eu sou o eleito ou o não eleito, o alvo, nem na igreja eu vou, deixo os irmãos à vontade. Se quiser votar em mim, vota, se não quiser. Porque a gente também precisa saber de uma coisa, em última instância, quem governa a igreja é Deus. Então essa é uma atitude que tem que ser uma atitude, acima de qualquer coisa, espiritual. Mas a gente também tem, os irmãos aí têm o direito de fazer as suas avaliações. Mas o senhor está falando em relação à eleição, né? Sim. Estou falando já eleito. Bem, mas aí o eleito é o seguinte, é de 5 em 5 anos. A gente vai fazer o seguinte, no domingo que vem eu vou ter que arrematar isso pegando alguns artigos da Constituição para que a gente entenda um pouquinho mais na prática a função do pastor, o que compete ao pastor, o que compete ao diácono. Então, na igreja presbiteriana, eu vou fechar com isso. Aí é uma prévia do domingo que vem. O mandato dos presbíteros, dos diáconos, ele é fechado em 5 anos, nem mais nem menos. Pastor não é assim. Há uma discussão na igreja para que o pastor seja do mesmo jeito. Tem pastor que é eleito por 1 ano, ou 2, ou 3, né?
Há um movimento hoje que pede que o pastor tenha isonomia nesse sentido, caso aconteça eleição, que seja também no mínimo 5 anos. O pastor é no máximo 5, mas o mínimo não tem. O presbítero não, é 5, máximo e mínimo. Então você pode ser reeleito até morrer. Fez 25 anos na mesma igreja, 5 mandatos, você pode se tornar um presbítero emérito, pastor emérito, né? Aí a emerência, ela vai ter a gente vê isso, a gente pode estudar isso no próximo domingo, especificações da emerência. Se você é emérito lá em Palmeiras, né? Cícero, por exemplo, fechou 5 mandatos em Palmeiras dos Índios, né? Eu acho que eu lhe perguntei isso no domingo. E são 5 mandatos de 5 anos. Hoje Cícero não, por exemplo, hoje Cícero não exerce mais, está em disponibilidade. Ele é presbítero, esse é um ponto também, ele é presbítero, porque o ofício é permanente. Agora o mandato, quem dá é a eleição. No caso aqui, me parece que não havia tempo, os diáconos, me parece, não foram eleitos para 5 anos. Isso é uma tradição que nós colocamos. Eu confesso aos irmãos que eu não sei o porquê desse limitador. Me parece que, biblicamente, a ideia do vitalício é mais apropriada. Tá certo? Há algumas igrejas, por exemplo, presbiterianas, mundo afora, o pastor é eleito, ponto. Não tem para 2, 3 anos, ele é eleito. Nos Estados Unidos tem muitas igrejas que é assim, entendeu? Mas e se não der certo, tal, é o pastor da igreja. Obviamente, se acontecer algum problema, existem mecanismos para mudar. Mas você não tem aquela ideia de uma pessoa que está sendo toda avaliada de 2 em 2 anos. A igreja não funciona dessa forma, né? São os mecanismos que a gente usa, enquanto igreja, nessas demandas e necessidades administrativas. Mas, estrito facto, né? Eu acho que a ideia... Não estou dizendo que eu concordo e que eu aceito. Eu sigo literalmente o que a igreja presbiteriana determina e entendo como muito bom o nosso sistema. Não vejo outro melhor. Defendo-o como bíblico, aquele que de fato é o mais perto do que acontecia na Bíblia, mas a ideia do vitalício é a ideia que se aproxima mais do que a palavra diz, né? Então, essa troca de janela vai se dar nas reeleições, se houver, né, nas reeleições. Por exemplo, eu peguei o exemplo de Cícero aqui, ele fechou mais de 25, um pouquinho mais de 25, não sei, mas pelo menos 5 mandatos, ou foi 5 certinho, né? Para fechar os 25, senão teria que ter ido para 30. A própria emerência, que é um título de honra a quem serviu aquela igreja durante 25 anos, o presbítero, Cícero, por exemplo, vocês me desculpem, mas eu vou pegar o seu modelo, né? Ele pode participar de qualquer reunião do Conselho de Palmeiras dos Índios. Ele não vai ter mais direito a voto, não é? Porque o voto ele é outorgado. Você tem aí toda uma cadeia de... Para eu ter voto, eu tenho que ter mandato. Porque o que é o voto? Eu estou falando por quem disse que eu podia falar por ele. Mas ele, como presbítero emérito, né, ou um pastor emérito, o pastor emérito ele participa do presbitério, ele pode participar de uma reunião de conselho, pode opinar, pode falar, mas não tem direito a decisório. Sem o mandato, lhe foi tirado o direito decisório. Com o mandato, ele tem o poder de decisão, né? Então, a própria emerência, ela de certa forma, é aquele sinal de dizer, olha, você já se viu há 25 anos, vamos dar espaço a novas pessoas. Apesar de que existem pessoas que, mesmo com 25 anos, estão em plena atividade física e mental. Eu não gosto muito desse negócio de aposentar muito cedo, porque às vezes ali, você às vezes está no auge
da sua capacidade intelectual, a sua vivência, a sua experiência de vida nunca foi, e aí abruptamente você sai. Então, assim, isso é muito subjetivo, vai depender de igreja para igreja. Eu não sei se eu respondi, Adjane, a sua dúvida. Irmãos, a gente vai fechar por aqui, já avançamos bastante hoje. Domingo que vem a gente instrui mais um pouquinho a igreja. É importante a gente discutir sobre essas matérias. E aí nós vamos voltar para esse texto, vamos voltar especificamente para a constituição de nossa igreja. O que é que compete ao presbítero? O que é que compete ao diácono? Dentro da nossa ordenação jurídica. Porque a igreja presbiteriana tem a Bíblia como regra de fé e prática, os nossos padrões confessionais do Westminster como sendo a fiel interpretação da Bíblia, e eles vão falar sobre isso também, e nós temos a Constituição da nossa igreja, que é aquilo que vai ordenar o nosso funcionamento, para que os irmãos compreendam, entendam, e no próximo domingo votem com toda tranquilidade e consciência embaixo do poder e da ação do Espírito Santo de Deus, porque essa também é uma decisão espiritual e que tem muito peso espiritual na vida da nossa igreja, não tem a menor dúvida disso. Muita. Um conselho bem formado, a igreja avança. Um conselho mal formado, a igreja sofre. Uma junta diaconal bem formada, a igreja é beneficiada. Uma junta diaconal mal formada, a igreja sofre também. Agora, nós sempre vamos lidar, principalmente nos dias de hoje, com uma grande dificuldade. Ter pessoas disponíveis e aptas. Essa hoje é uma dificuldade que a igreja enfrenta. Como fruto de um sistema que a gente está vivendo. Né? Então hoje nós temos, de forma farta, para poder escolher homens que cumpram esses requisitos. Né? Se chegarmos à conclusão que não temos, precisamos orar mais. E aí as mulheres, irmãs aqui presentes, o papel de vocês vai ser muito importante nisso. Em que aspecto? Principalmente as mulheres que têm filhos. Tá certo? Não só das mulheres, obviamente dos homens também. Vamos formar melhor os nossos filhos. Vamos formar melhor os nossos adolescentes, os nossos jovens. Porque as crianças de hoje, elas são a igreja de hoje, mas a liderança de amanhã. Elas não são a igreja de amanhã, elas já são a igreja hoje. Né? O pessoal diz, não, as crianças são a igreja de amanhã. Não, já não existem, então se ela existe, ela já é hoje. Ela não vai ser, ela é. Agora a liderança ela vai ser lá na frente. Então, por exemplo, Davi. Tudo bem, meu filho? Estava meio desligado, né? Tomou um susto. É isso mesmo, para testar o coração. Davi pode ser um diácono, um presbítero, um pastor. José já está fazendo o estágio de diaconato. O Gasófilo está agora com a pandemia, né, José? Você perdeu aí seu estágio. Então, assim, João, os nossos filhos serão os presbíteros, os pastores e os diáconos. E a gente está formando que tipo de presbítero, de pastor e de diácono? Essa formação começa dentro de casa. Não é? O Lucas está sendo formado já. O Jonas está ligado aí, né, Jonas? Irmãos, vamos orar, vamos encerrar a nossa escola dominical.